Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Depois de tudo isso que nós tivemos na oração da manhã, eu estava acompanhando e vendo até esse esforço, de fazer esse terço e rezar esse terço da esperança, da confiança. Nós só podemos falar nesta palestra a respeito da intercessão. Até eu fiz questão que a Luzia ficasse aqui. Eu sei que ela fica assim até chateada, humilhada por causa disso, ela não gosta dessas coisas. Mas o que a Luzia faz todos os dias às 11 horas? A Luzia recebe de Deus essa graça, e já é há muito tempo, porque foi Deus mesmo que revelou a ela, numa hora difícil, quando a Isabel Cortez, que era locutora do programa da rádio todos os dias, às 10 até ao meio-dia, que era o Clube do Ouvinte, Isabel foi em missão para uma cidade da Bahia, para uma outra rádio que nós começamos lá, e eu disse a Luzia que ela ia ficar no lugar da Isabel. Ela ficou aterrorizada, primeiro porque ela nunca tinha feito, e segundo, porque era para substituir a Isabel, que era amada por todos os ouvintes. Como é que ela ia fazer? Eu lembro que a Luzia chorou, diante dessa situação, porque não sabia como fazer. Daí ela começou a rezar e pedir ao Senhor inspiração. Ele recebeu várias inspirações de como conduzir o programa, mas a principal delas era que às 11 horas, ela no programa, como que parando o programa, mas na verdade não era parar, mas como que parando o programa, ela parasse com o povo para rezar com as pessoas, mais do que rezar pelas pessoas, não é isso mesmo? Rezar com as pessoas. Então, desde aquele tempo, dos tempos da rádio ainda, que a Luzia foi fazendo isso, ela recebendo de Deus a graça de congregar, o que a palavra congregar diz. Até interessante que congregar, na origem da palavra, esse gregar vem de ovelha, de greges, que é como reunir as ovelhas, assim como o pastor pega as ovelhas e reúne, e interessante, na hora que o pastor reúne, as ovelhas ficam pertinho uma das outras, e com a presença do pastor, elas se juntam mesmo, e ficam corpo a corpo uma com a outra. É o jeitinho da ovelha de ser, não é como boi, como vaca, que até gosta de ficar longe. Não, a ovelha, na hora que o pastor congrega, pastor de ovelhas, congrega, as ovelhas ficam pertinho, corpo a corpo. É isso que a Luzia vinha fazendo e hoje faz no programa das 11. Pelo ar, pelo programa O Amor Vencerá, ela reúne, ela congrega um povo inteiro. Primeiro, aqueles todos que precisam, para que eles também rezem. E não rezem só para si, rezem também pelos outros. E depois aqueles que não são necessitados, mas quem não é necessitado? Mas, de qualquer jeito, aqueles que não são necessitados, não estão tão necessitados, que eles se unam num povo só, para rezar uns pelos outros. Claro que a Luzia reza, claro que a Luzia dirige a oração, claro que a Luzia está aí como primeira intercessora, mas a maior graça, eu sempre falo isso com ela, e ela também tem a certeza que é assim, não é, Luzia? Que o trabalho que ela faz, o ministério que Deus lhe deu, foi esse de congregar as pessoas numa oração, numa intercessão. No fundo, realizando aquilo que está na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 12. Se você tem aí a sua Bíblia, pega direito, depressinha. Carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 12. Até eu peguei a tradução da TEB, a tradução ecumênica da Bíblia, porque essa tradução aqui está ótima. Colossenses 4, 12. Saúda-vos Epáfras. Epáfras era um dos discípulos. Saúda-vos Epáfras, nosso conterrâneo. Este servo de Jesus Cristo não cessa de travar por vós o combate da prece. Este servo de Jesus Cristo não cessa de travar por vós o combate da prece, a fim de que permaneçais firmes, perfeitos, dando pleno consentimento a toda a vontade de Deus. É isso que Deus quer de você. Assim como eu posso dizer da Luzia,
né? A Luzia, essa serva de Jesus Cristo, não cessa de travar por vós o combate da prece, não cessa de travar por vós o combate da prece. O Senhor quer dizer isso de cada um de vocês. Como é que você se chama? Isto. O Senhor está dizendo: esse meu servo, esta minha serva, que não cessa de travar por vós, de travar pela própria família, de travar pelos próprios parentes, de travar pelos seus vizinhos, de travar por todo o povo, que não cessa de travar por vós o combate da prece. Porque na verdade, gente, é um combate. Foi por isso que eu preferi essa tradução, porque diz aqui: não cessa de travar por vós o combate da prece. Segura para mim, Luzia, por favor. Caiu. Não faz mal. O outro não quer que a palavra seja proclamada. Não quer que essa palavra seja proclamada. Não deixe essa palavra cair em vão. Não deixe. Aqui na tradução agora da CNBB diz: saúdo-vos Epáfras, que é da vossa comunidade, servo do Cristo Jesus, sempre a lutar por vós em suas orações. Sempre a lutar por vós em suas orações. Portanto, nós acabamos percebendo que a oração, que a intercessão é sempre uma luta, é sempre um combate. O que você precisa acrescentar? Então, enquanto eu estava aqui encaminhando a oração, o que mais o Senhor me dizia ao coração é que a única forma para nós conservarmos a esperança é pela oração. Amém. E que nós precisamos empenhar-nos em professar essa verdade, que Jesus curou a todos, Jesus cura a mim. E em nome de Jesus está a minha e a nossa esperança. Para mim, essa é a figura do intercessor. Amém. Porque algo acontece nos dias de hoje. No tempo de Jesus, era difícil acreditarem que Ele era Deus. Era difícil professar Jesus como Filho de Deus Altíssimo. Hoje é difícil para até homens e mulheres da igreja acreditar que Jesus cura. Nós acreditamos, muitos acreditam que Jesus é Deus, mas não tem crédito quando se fala que Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre, e que Ele cura a todos. Que Ele cura a todos. Aí está o grande papel do intercessor. E quando nós falamos de cura, não significa só levantar o doente físico. Isso para Jesus é fichinha. Mas salvar toda a pessoa. Amém. Porque Deus, Ele não está interessado em curar uma diabetes. Jesus não está interessado em só curar uma dor de cabeça, um problema físico. O Senhor, Ele está interessado em você todinho. E até se for preciso você carregar uma doença a vida inteira, para você ser salvo plenamente, corpo, alma, espírito para Deus, Ele permite e lhe dá a graça de suportar que você carregue uma enfermidade pela vida inteira. O importante para Deus, para Jesus, é a vida. Eu dizia aqui na oração que nesta manhã Jesus levou a dona Almira da comunidade Canção Nova, comunidade de aliança. Quem diria que seria hoje? A família pensava que ia ser há um mês atrás, tanto que ela sofria na sua enfermidade. Há um ano atrás, ou quem sabe daqui uma semana, daqui um ano, o Senhor levou hoje.
Sábado, dia dedicado a Nossa Senhora. Sábado, dia dedicado a Nossa Senhora. Eu dizia na oração que o Espírito Santo me levou até a Soraya, uma grande amiga da Canção Nova, fiel a Deus, que há 8 anos ela está com uma doença, que hoje, numa cama, ela só mexe os olhos, mas ela tem a vida. E eu pergunto, a Soraya, quem sabe, pode perguntar, mas por que Deus me permite ficar nesse estado? Ela não entende, nem eu. Mas para Jesus importa a vida, a pessoa da Soraya. E Ele mantém a nossa vida como Ele quer. Agora, Ele quer nos dar a esperança. E para mim, aqui, todos esses anos de intercessora, quer dizer, nem vou dizer que eu sou intercessora, eu podia me orgulhar com isso, mas rezando pelos outros, desejando ardentemente assumir cada um na oração, você, a sua casa, a sua família. O Senhor me fala que o intercessor precisa ser homem e mulher de esperança. Amém. O que o mundo mais precisa hoje é da esperança. Amém. Por que as pessoas entram em depressão? Por que as pessoas, muitas, até deixam de procurar um emprego? Porque estão cansadas sem esperança. E preferem ficar nas suas casas. E preferem ficar envolvidas nelas mesmas, no seu fracasso, na sua decepção, nos seus medos, nos seus sentimentos, nos seus complexos de inferioridade, mergulhadas nas suas angústias, nas suas tristezas, porque perderam a esperança. E Jesus hoje, Ele vem nos dizer que para nós que rezamos, nós precisamos dessa graça. Jesus é a esperança das nações pagãs. Amém. Jesus é a minha esperança. Amém. É a esperança da minha família. Amém. Mesmo que eu veja aí o mundo caindo, como nós vimos as 2 torres no dia 11 de setembro, foi um espetáculo que o mundo viu, doloroso, difícil de ver, mas nós vimos que o inimigo esfregou no nosso nariz para dizer o seu poder, para manifestar o seu poder de destruição. Mas nós vimos, Padre Jonas, Eto, eu, Vini, e quem foi, e quem está nos Estados Unidos e teve a oportunidade de ver esse povo não ficou como fracassado, o povo correu para Deus. Nunca se viu tantas pessoas voltarem para a igreja, para a busca de Jesus Cristo nos Estados Unidos, como aconteceu logo após a queda das 2 torres. Por quê? Porque uma potência mundial só pôde ver onde pode estar uma esperança: em Jesus, em Deus. Você que está aqui, nós que estamos juntos, a única coisa que nós temos que pedir, a graça para nossa família, é a esperança. E temos que ser esses arautos da esperança. Se você reza pela sua família, quanto mais difícil está na sua casa, quanto mais difícil está na sua comunidade, quanto mais difícil está no seu emprego, quanto mais difícil é a batalha que você enfrenta dentro de você mesmo, mais você precisa ter esperança. Porque aquele que confia em Deus, que busca a Deus, que reza pelos outros, que faz oração, que ora, só pode se encharcar da esperança. Porque, Padre Jonas, o senhor entende muito mais do que eu do mundo espiritual. É a coisa que o inimigo mais quer nos tirar, é a esperança. Não tem jeito mesmo. Não tem jeito, não vai dar certo. Está tudo acabado. Ninguém olha para mim. Eu não tenho mais nenhuma expectativa. O que esperar dessa vida? São situações assim que Ele coloca dentro de nós, para que nós vamos ficando cada vez mais encurvados na nossa desesperança.
Mas aquele que reza, você que ora, por mais difícil que seja a situação, você tem uma certeza: Jesus curou a todos. Jesus veio para os pecadores, Jesus veio para os doentes. Ele curou, Ele salvou, Ele salva a mim, Ele cura a mim, Ele cura os da minha família, Ele salva os da minha família, Ele salva esta nação. Amém. Aí você podia dizer assim: mas a minha oração é uma gotinha d'água num oceano, não vai ter poder, não vai ter transformação, não tem poder de mudança. É que você é muito pequeno, é que você pensa muito pequeno. O poder de Deus está acima de qualquer impossível para nós. É isso que acontece comigo. Ontem eu fui movida a ir para a capela, e eu fiquei lá na capela, peguei o evangelho de hoje e fui ler as leituras. E como o Padre Jonas nos ensinou no estudo da palavra de Deus, quando nós lemos um texto, nós deixamos que o Espírito Santo faça saltar para os nossos olhos, para a página, a frase, o versículo que mais nos chama atenção. Faz parte do diário espiritual. Quem faz o diário espiritual sabe disso. Quem não faz, eu recomendo que adquira agora mesmo aqui o livro A Bíblia no Meu Dia a Dia. É bem pequenininho, fácil, para você ter a Bíblia na mão e ir aprendendo a tratar com a palavra de Deus, a descobrir Jesus na palavra de Deus, a ser inspirado, conduzido pela palavra de Deus. E eu estava ali na capela quando me saltou aos olhos esse versículo. Uma grande multidão vinha até Jesus, e Ele curou a todos. E eu fui seguindo o texto todo, e faz referência até a Isaías, quando lá no finalzinho diz assim do texto: em seu nome todas as nações porão a sua esperança. As nações pagãs porão a sua esperança. E eu comecei a rezar sobre essas duas verdades. Ele curou a todos, todos os doentes. E em seu nome as nações pagãs porão a sua esperança. E eu pensei comigo: mas Jesus, o senhor está aqui? Ele estava exposto porque tinham vários da comunidade Canção Nova fazendo adoração ao Santíssimo. E eu dizia: Jesus, mas o senhor está aqui, o que adianta eu ficar rezando? Quem é Luzia para o mundo, para as nações, para o universo, para o Brasil? Que influência que Luzia tem sobre Fernando Henrique, sobre a política, sobre a economia? Eu pensando comigo, que influência que eu posso ter? A minha oração é como você jogar uma gotinha d'água numa planta ressequida. E eu conversando com Jesus, e pensando, mais do que conversando, pensando isso. Jesus, mas a minha oração aqui, pelas dívidas da Canção Nova, nesse dia de 19, nós estamos com 60%, precisamos de quase 2 milhões, nesses 40% que faltam. Jesus, quem sou eu? Eu conversando com Jesus. Jesus, a minha sobrinha que me causa preocupação no momento. Jesus, o que eu posso fazer? E assim foi. Jesus, quantas pessoas me escrevem? Eu conversando com ele, eu estou contando para você, conversando com ele. Jesus, tantos me pediram orações, eu não os conheço, mas o Senhor conhece. O que eu posso fazer por eles, Senhor? E eu lembrei até de um senhor que veio até a mim essa semana, me mostrando a carteira dele de desempregado. Desculpe, eu fico emocionada de ficar pensando quantas pessoas desempregadas pelo nosso Brasil afora, como aquele senhor. Ele chegou para mim, a carteira muito envelhecida, e me disse: olha aqui, eu não consigo emprego. Na minha casa não tem nem farinha. Nem farinha na minha casa tem. O que a senhora pode fazer por mim? E eu disse para ele: eu nem disse nada.
Eu não disse nada, eu olhei para ele. Pensei, meu Deus, quantos como esse chefe de família? Eu podia me revoltar. Eu fui, ajudei a maneira que eu podia. E eu falei dele para Jesus ontem, na capela. Pensei, Senhor, quantos chefes de família, quantos armários vazios. Mas não é só essa pobreza. Quantos jovens sem ideal. E aí eu fui falando com ele. Mas ao mesmo tempo eu dizia, meu Deus, a minha oração para atingir tanta gente, eu não sou nada. A essa sensação de impotência. E eu fiquei ali olhando para Jesus, me pus de joelho diante do Santíssimo, sem dizer uma palavra. Mas ficou para mim essa certeza. Jesus curou a todos. Ele cura a mim. Em seu nome, as nações pagãs porão a sua esperança. Para aquele que reza, para você que ora, a sua oração é nada mesmo, porque você é nada. Mas nunca pense que a sua oração não terá resultado. Por quê? Porque quem realiza e faz é o Senhor. Se Ele quiser que aquele homem passe a sua vida sem emprego o resto da sua existência, se Ele permitir que isto aconteça, Ele tem um bem maior. Mas se aquele homem colocar nele a sua esperança, ele pode até ficar desempregado, mas não vai faltar a farinha no seu fogão, mas não vai faltar o necessário para ele viver. Foi isso que Jesus me mostrou. É aquela situação da viúva de Serepta. Ela não tinha nada, mas Deus mostrou para ela, por causa do seu acolhimento, da sua abertura ao profeta de Deus. Deus mostrou que a sua despensa estava mesmo todo dia vazia. Mas para ela e para todos que colocam a confiança em Deus, não vai faltar o pão nosso de cada dia, nem que seja uma sopa de farinha. E ali eu fiquei na capela e Jesus me moveu a este terço da esperança, que eu denominei terço da esperança. Por quê? Porque nós precisamos. Aí que entram as jaculatórias. Ah, mas jaculatória é coisa da igreja tradicional. Essas orações assim, que vai se rezando. Repetitiva. Isso aí não é para mim. Não, nós precisamos das orações repetitivas. Porque quando você passa o dia inteiro aí no seu tanque, eu dirigindo um carro, eu esperando numa fila de um banco, eu até trabalhando num computador, eu, quem sabe, andando numa rua, quem sabe sentado em casa, fazendo alguma coisa, em movimento, eu posso estar ali, colocando a confiança e a esperança em Deus. Repete comigo: Jesus curou a todos. Jesus curou a todos. Jesus cura a mim. Jesus cura. Jesus curou a todos. Jesus curou a todos. Jesus cura a mim. Jesus cura a mim. E nesse curar a todos, Jesus cura a mim. Quem sou eu para saber o que Deus quer curar em mim? Compreendeu? Nesse curar a todos, nesse curar a mim, quem sou eu para saber, para entender os desígnios de Deus na minha vida? Mas eu tenho uma certeza: Jesus comigo, Jesus curou a todos, Jesus cura a mim.
nessa impotência diante da oração, como eu disse ali ontem naquela capela, na minha impotência diante das minhas orações, repetindo: Jesus curou a todos, Jesus cura a mim. Eu só posso ter uma certeza de fé. E aí entra o dom da fé do intercessor, o dom da fé do homem e da mulher de Deus, o dom da fé do servo de Deus, o dom da fé da pessoa. Talvez você seja a única pessoa na sua casa que tenha fé, que reze. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Para pescar não precisa da isca. Quem joga uma vara na água não tem o anzol, não tem a isca. Você é a isca de Deus. Mesmo que seja você somente, mas você vai ter essa certeza de fé. Em nome de Jesus, eu espero. Diga com fé: em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode até fechar os olhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu espero. Eu espero. Eu espero. Eu espero. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu tenho esperança. Eu tenho esperança. Eu ponho a minha esperança Eu ponho a minha esperança em Jesus. em Jesus. Se eu ponho a minha esperança Se eu ponho a minha em esperança Jesus, em Jesus, a minha família a minha família põe a esperança em Jesus. põe a esperança em Jesus. Se eu ponho a minha esperança em Se Deus, eu ponho a minha esperança em Deus, eu estou confiando eu estou confiando que a minha nação brasileira que a minha nação brasileira tem esperança em Deus. tem esperança. Pode confiar em Deus. Pode confiar em Deus. Eu acredito mesmo no efeito, naquele efeito que acontece no lago, quando você joga uma pedra. Eu sempre falo sobre isso. Quando você joga uma pedra num lago, não é em cadeia que as ondas vão até no finalzinho do lago, tomando todo o lago. Quem ora é assim. Quando você joga a sua oração no coração de Deus, você não vê, mas há um movimento nesse oceano espiritual. E nesse grande oceano do mundo espiritual que nós não vemos, quem dera ver, e, em consequência, em movimento natural, a sua oração vai atingindo todas as camadas, toda a superfície dessa imensidão do mar, do mundo espiritual, para a transformação do mundo. Não sei se eu estou certa em falar isso. Você não vê. O que aconteceu com o profeta? Padre Jonas vai falar melhor para nós sobre isso. Aquele profeta que tinha visão espiritual. Elias? Qual dele? Eliseu. E o seu servo não via. Seu servo estava morrendo de medo. E Eliseu pediu a Deus que desse ao seu servo a graça de ver, para ele perceber que eles não estavam sozinhos na batalha, mas que com eles ali estava o exército do Senhor. O intercessor é isso, viu, gente? Você não vê nada, quem dera ver. Quem sabe um dia Jesus me dá a graça de ver o mundo espiritual e como Deus guerreia por nós, como Deus coloca, como Jesus põe à nossa disposição sua mãe Maria, os santos anjos de Deus, São Miguel, São Rafael, São Gabriel, os anjos da nossa guarda, a intercessão dos santos. Olha como é bom sermos católicos, gente. É a nossa certeza de fé, que quando eu lanço a minha oração, Jesus,
eu confio em vós. Senhor, o Senhor curou a todos, cura também a mim. Em nome de Jesus está a minha esperança. Quando eu professo orações assim, espontâneas ou repetidas, muitas vezes na fé, eu não estou sozinho. A minha oração parece impotente porque eu sou pequenininha. Eu tenho 1,53 m, 54, nem 55 eu chego. Sou muito pequena. Mas o mundo que está me envolvendo do poder de Deus é que vence todas as batalhas, que é Jesus, que é a graça da intercessão de Maria, que são os santos anjos, que é os santos da nossa proteção diante do Pai por nós. Como é lindo, meu Deus. Como nós precisamos pedir ao Senhor essa graça de percebermos aquilo que o servo do profeta Eliseu enxergou. Mesmo que nós não vejamos, quem reza, quem intercede, assim como eu naquela capela ontem, como nós aqui de manhã, como nas situações variadas do nosso dia, nós temos uma certeza. A nossa oração é pequenininha assim, aos nossos olhos, mas tem poder de transformar o mundo. Diga com fé: a minha oração é pequena. A minha oração é pequena. É simples. Para mim até impotente. Para mim até impotente. Mas tem o poder de transformar o mundo. Está aí a razão da minha esperança. Está aí a razão da minha esperança. Está aí a razão da minha fé. Está aí a razão da minha... Em nome de Jesus, as nações encontram a esperança. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga com fé: o Brasil, a nossa nação, encontra a sua esperança. A minha oração é pequenina. É humilde. É quase insignificante. Mas o poder de Deus vence todos os desafios. E em nome de Jesus, todos podem colocar a sua esperança. A minha esperança está em Jesus. Porque não sou eu que realizo. Não é a força da minha humanidade que realiza. Nem é a força da minha oração. Mas é a força da oração de Jesus. Junto do Pai. Com todos os anjos. Santos. Por mim. Obrigado, Jesus. A minha oração é cheia de esperança. Porque em nome de Jesus eu encontro toda a esperança. Eu posso esperar por aquilo que eu não vejo, mas numa certeza de fé, eu confio. Se o senhor quiser pegar a passagem. Sim, aquele trecho que a Luzia está falando está no segundo livro dos Reis, capítulo 6. O rei de Arã queria acabar com o povo de Israel e fez vários planos, vários projetos de guerra. E sempre eram desarmados, até que contaram para o rei que quem recebia de Deus a inspiração do que o inimigo ia fazer era Eliseu. E Eliseu ia, contava para o rei de Israel, e o rei de Israel fica aqui: Luzia, não vai embora não. Você fez metade da palestra, agora vai embora. Ela solta o caso para mim e vai embora. Não, fica aí, só vou contar o caos só. Então ele ficou sabendo que era Eliseu quem desvendava os segredos por inspiração de Deus. Então o rei, com muita raiva, mandou uma grande parte do seu exército, com cavalos, com armas,
para cercar justamente o lugarzinho onde morava o profeta Eliseu. Era um lugarzinho. De manhã cedo, quando eles estavam se levantando, o servo, o discípulo de Eliseu, viu que toda aquela região estava cercada de homens com seus cavalos, com suas armas, cercando tudo. Ele ficou apavorado e correu para dentro de casa e disse: meu senhor, nós estamos perdidos. Olha aí os exércitos, olha aí os cavalos, olha aí as armas dos guerreiros. Eliseu, com toda a tranquilidade, veio, viu e disse para o seu servo: aqueles que estão conosco são muito mais do que aqueles que estão com os inimigos. Aqueles que estão conosco, não temas, não tenhas medo. Os que estão conosco são em maior número dos que estão com eles. Só que o discípulo de Eliseu não conseguia ver. Daí Eliseu pediu: Senhor, dá-lhe a visão espiritual. Na hora que Eliseu pediu que Deus desse a ele a visão espiritual, os olhos dele como que se abriram, e o discípulo viu também. Daí ele viu muito mais do que os exércitos, como diz a Bíblia textualmente. Eliseu orou: o Senhor abre-lhe os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do seu criado, de modo que ele viu a montanha cheia de cavalos e de carros de fogo em redor de Eliseu. Quem é que estava ali? Estavam ali os anjos de Deus, que eram em número muito maior do que os guerreiros armados contra eles. Quando nós oramos, e aí está o importante, quando nós oramos, não somos apenas nós orando, os anjos de Deus estão orando conosco. Como dizia a Luzia, assim, ela tem toda a razão de dizer assim. Ela rezava sozinha na capela. Quem é ela? Era muito pequena. Cada um de nós é assim, e nós temos a razão quando dizemos isso. Apenas que temos que saber também que quando nós rezamos, ninguém reza sozinho. Já naquela hora, os anjos de Deus estão rezando conosco, porque a coisa que mais os anjos querem fazer é rezar. A coisa que mais os anjos querem realizar é oração, é louvor, é pedido. E eles existem para rezar conosco e rezar por nós. Eles também são intercessores. E onde há gente rezando, lá os anjos vêm. Eu não tenho dúvida nenhuma. Quando a Luzia estava rezando na capela ontem, sozinha, ela não estava sozinha, ela não via, mas revoadas de anjos estavam em redor dela. Revoadas de anjos estavam em redor dela, não apenas ali, mas rezando também eles. Quando você reza, você não está rezando sozinho. Mesmo quando você reza até no desespero, chorando, sentindo-se totalmente impotente, você não está rezando só. Os anjos de Deus estão rezando com você. Como disse o profeta Eliseu: não tenhas medo, os que estão conosco são em maior número do que os estão com eles. Daí, quando o Senhor abriu os olhos do criado, do servo de Eliseu, ele viu a montanha cheia de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quando nós rezamos, gente, além dos anjos, os santos estão rezando conosco. Primeiro os santos da nossa devoção, os santos canonizados, mas também muitos outros que não foram canonizados, que não estão nos altares, mas que nos conhecem, que nos amam, parentes nossos, pai, mãe, irmão, filho que já morreu e que está no céu. Portanto, são santos, estão com Deus. Eles também estão rezando conosco, porque eles estão em Deus. E estando em Deus, eles nos veem, eles nos acompanham, eles veem a nossa necessidade, eles intercedem junto conosco. Hoje eles são os maiores intercessores, eu não tenho dúvida nenhuma. A dona Almira, que faleceu hoje, já é a nossa intercessora. Na hora que ela entra no céu, ela já começa a ser a nossa intercessora. Maria Lúcia Viana, que faleceu justamente no dia que nós estávamos inaugurando a TV Canção Nova no Rio de Janeiro, no mesmo dia.
Maria Lúcia Viana, que durante muitos anos, né, trabalhou, e interessante, Maria Lúcia Viana era a coordenadora da Secretaria Moisés, que é a Secretaria da Intercessão. Desde quando surgiu essa Secretaria da Intercessão, a Maria Lúcia era a intercessora. E ela faleceu justamente no dia que a Canção Nova estava entrando com a televisão no Rio de Janeiro. Eu não tenho dúvida nenhuma, Maria Lúcia tem sido intercessora em todas essas batalhas. Quando nós rezamos, ela reza junto. Da mesma forma, o pai da Luzia, que faleceu há pouco tempo, meu pai, minha mãe, quando faleceu seu pai? 12 de novembro. De novembro, portanto nem faz um ano ainda, né? Ele é o seu intercessor. Ontem, quando você estava rezando, seu pai estava rezando junto. E sabe, gente, isso não é espiritismo, isso é comunhão dos santos. E nós temos que entender isso. Talvez filho seu, que já morreu e que está nos céus, seu pai, sua mãe, talvez você que acabou perdendo, ninguém perdeu, mas a gente diz perdeu o seu marido, perdeu a sua esposa. Claro, ainda mais que vocês eram ligados por laços de sangue. O seu cônjuge reza com você e por você. Ninguém de nós reza sozinhos. E mais do que tudo, Nossa Senhora reza conosco. E Jesus reza por nós. A coisa mais linda está na Sagrada Escritura, que Ele está sempre diante do Pai a interceder por nós. Portanto, o grande orante, o grande intercessor, o verdadeiro orante, o verdadeiro intercessor está rezando conosco. Portanto, o que nós fazemos é como a Luzia dizia, nós somos pequenininhos, a nossa oração é pequenininha, mas é igual a gente pegar o dedo, só um dedinho, e apertar um botão. Na hora que a gente aperta o botão, liga-se e o efeito é maravilhoso. Na hora que a gente está orando, claro, tem que orar. Assim que você tem que apertar o dedo e apertar aquele botão, igualmente, na hora que a gente reza, liga-se o céu. Sim, liga-se o céu, a terra se liga ao céu. Então tudo isso começa a acontecer. Os anjos orando, os santos orando, Maria orando com você e Jesus, o grande intercessor, orando com você. É uma ligação contínua, né? O próprio Jesus se põe a rezar com você. Por isso que nós podemos ter esperança. Jesus cura a todos, Jesus cura a mim, Jesus liberta a todos, Jesus liberta a mim, Jesus liberta a minha família, Jesus liberta a minha situação de emprego, Jesus liberta a minha situação de saúde, Jesus liberta os meus, Jesus liberta o meu filho amarrado, escravizado, Jesus liberta o meu pai e a minha mãe, Jesus liberta aqueles que eu amo e pelos quais eu estou pedindo. Amém. Quem tem a Bíblia? Aqui. Oh, maravilha. Quem tem, levanta mais alto. Olha que beleza. É bom que a TV pegue aí para mostrar quantas pessoas. Fica com a sua Bíblia assim. Isso. Mas quantos não têm, que precisam ter a Bíblia na mão? Nós católicos não podemos ter vergonha da nossa Bíblia. E todos os lugares que nós vamos, devemos levar o quê? A Bíblia. Quando você for arrumar a sua mala, a primeira coisa que você faz, põe a sua Bíblia. Põe a sua Bíblia na mala, na mochila. Primeira coisa. E eu quero que você abra aí em 2 Reis, porque eu vou querer pedir a todos que nós passemos com a caneta esse texto. 2 Reis, capítulo 6. Versículos de 15 a 17. Nós vamos ler até 18, 15 a 18. 2 Reis, capítulo 6, de 15 a 18. Quem achou já pode fazer assim, ó. Isso. Ótimo. Então eu vou ler aqui pela Bíblia da Ave Maria. Padre Jonas usou da TEB, da CNBB. Aqui nós usamos todas as traduções. Isto. Também no nosso estudo, né, Padre Jonas? Por quê? Porque assim facilita nós no estudo da palavra. Escute só. Na manhã seguinte, o homem de Deus, saindo fora,
viu o exército que cercava a cidade, com cavalos e carros. O exército inimigo, eu vou repetir. Na manhã seguinte, o homem de Deus, saindo fora, viu o exército dos inimigos que cercavam a cidade com cavalos e carros. Seu servo disse-lhe, a Luzia disse: ai, meu Senhor, meu Deus, ai, Padre Jonas, O que vamos fazer? que vamos fazer? Ai, meu Senhor, que vamos fazer agora, nesse momento? Versículo 16. Não temas, respondeu Eliseu. Os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Vamos repetir juntos esse versículo 16. Não temas, respondeu Eliseu. Os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com ele. Versículo 17. Orou Eliseu. O que fez Eliseu? Orou Eliseu e disse: Senhor, abri-lhe os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo, e este viu um monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quem abriu os olhos? O Senhor, Deus. Versículo 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, abri-lhe os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo, e este viu um monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Era o exército do Senhor. Entretanto, os sírios, aí segue toda a narração como o Senhor venceu o exército inimigo. E aqui vai para nós, para você. Pode ir grifando aí na sua Bíblia. Quando você estiver rezando, em qualquer momento de oração, não é só na capela, em qualquer situação, em qualquer momento do seu dia, você saiba que com você está o Senhor e seu exército. Está o Senhor, a força de Deus. Mesmo que você diga: o que eu vou fazer nessa situação? Eu não aguento mais. Como nós vamos fazer aqui na nossa casa? O que decidir, meu Deus? É a hora de confiar que você não está vendo, mas Deus está lutando por você. E Ele não luta para perder, Deus luta para ganhar. Deus luta para vencer. Diga comigo: Deus não luta para perder. Deus não luta para perder. Deus luta para ganhar. Deus luta para ganhar. Deus vence o mal. Jesus vence o mal. Jesus dá a vitória aos que confiam nele. Mesmo sem ver, como aquele servo, o Senhor dá a graça dos olhos se abrirem para ver a sua vitória. Obrigado, Jesus. Beija a palavra de Deus. Eu peço ao Senhor um grande respeito pela palavra, pela Bíblia, porque é aí que nós vamos encontrando a força para nós termos a certeza de que Deus é por nós. Nós fazemos tantas leituras, lemos tantas coisas. Nós temos que ter diante de nós a palavra de Deus que nos garante essa esperança, essa certeza de que o Senhor é por nós. A Luzia falou também de outro fato, que eu faço questão de pegar junto com você, por causa da situação que hoje estamos vivendo. Ela falou dessa situação dolorosa, de desemprego, como ela enfrentou diante daquele homem. Isso é importante para nós. Volta um pouco antes, agora, primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Agora não é mais Eliseu, agora é Elias,
que era o mestre de Eliseu. Eliseu era discípulo de Elias. Eliseu aprendeu com Elias. Nós começamos pelo discípulo que aprendeu, agora vamos com o mestre, que é Elias, que viveu e por isso ensinou com a sua vida. Nós podemos começar no versículo 8. Eu prefiro ler na Bíblia, em vez de narrar, né, que é mais conciso. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Depois, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: põe-te a caminho e vai para Sarepta na Sidônia, e fica morando ali, pois ordenei a uma viúva desse lugar que te dê sustento. Naquele tempo as viúvas eram pessoas sem condições. Mandaram que Elias fosse para Sarepta, que uma viúva ia cuidar dele, isso era um absurdo. Só que graças a Deus Elias confiava no Senhor, e foi e obedeceu. Elias pôs-se a caminho, versículo 10, e foi para Sarepta. Ao chegar à porta da cidade, viu uma viúva apanhando lenha. Ele chamou-a e disse: por favor, traze-me um pouco de água numa vasilha para eu beber. Quando ela ia buscar a água, Elias gritou-lhe: por favor, traze-me também um pedaço de pão em tua mão. Ela respondeu: juro pela vida do Senhor teu Deus, não tenho pão. Só tenho um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na jarra. Eu estava apanhando 2 pedaços de lenha, a fim de preparar este resto para mim e meu filho, para comermos e depois esperarmos a morte. Você pode imaginar a situação desta mulher, que sinceramente falou a Elias. Elias replicou-lhe: não te preocupes. Em outras palavras, não tenhas medo, não te preocupes, vai e faze como disseste. Vai e faze como disseste. Mas primeiro, prepara-me com isso um pãozinho e traze-me. Depois farás o mesmo para ti e o teu filho, pois assim fala o Senhor Deus de Israel. E preste bem atenção, porque a mulher já calculou tudo. Imagine, ela só tinha um punhadinho de farinha para fazer o pãozinho para ela e para o filho morrer. Agora Elias mandou que fizesse o pão para ele. Depois você volta e faz o pão para você e para o seu filho. Imagine como ela ficou com o coração na mão. Mas veja bem o que Elias lhe disse: pois assim fala o Senhor Deus de Israel, a vasilha de farinha não acabará, e a jarra de azeite não diminuirá, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a face da terra. A mulher foi e fez como Elias tinha ordenado, fez do jeitinho que Elias tinha ordenado, e comeram ele, ela e a sua casa durante muito tempo. Não foi só aquele pãozinho não, como está aí, a mulher foi e fez como Elias tinha ordenado, e comeram não só aquele pãozinho, ele, ela e a sua casa durante muito tempo. E preste atenção ao versículo final 16: a farinha da vasilha não acabou, nem diminuiu o óleo da jarra, conforme o Senhor tinha falado por meio de Elias. A farinha não se acabou na panela, nem se esgotou o óleo da ânfora, como o Senhor o tinha dito pela boca de Elias. E o que o Senhor disse pela boca de Elias para aquela mulher que disse: eu não tenho que colocar na panela, o que eu tenho, o resto que eu tenho é para mim e meu filho comermos e depois morrermos. Veja a depressão que estava aquela mulher, veja a angústia que estava aquela mulher, veja a desesperança daquela mulher. Já não confiava, já não esperava mais nada, e ninguém podia confiar. E Elias diz: não temas, volta e faze como disseste, mas prepara-me antes com isso um pãozinho e traze-me.
Depois prepararás o resto para ti e teu filho. Porque eis o que diz o Senhor teu Deus: a farinha que está na panela não se acabará, e a ânfora do azeite não se esvaziará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a face da terra. A mulher foi e fez o que disse Elias. A mulher foi e fez o que disse Elias. Como eu disse um pouquinho antes, quando nós estamos em Deus e fazemos o que Deus quer que nós façamos, as orientações que vêm pela palavra de Deus, pela oração, pela vida cristã, por um testemunho eficaz, é a certeza que Deus não vai nos abandonar. Nós falamos aqui de um desempregado, aquele homem, como esta viúva, não tinha o que colocar para os seus filhos, nem farinha para fazer um mingau, como ele disse. Mas se aquele homem se voltar para Deus, pôr a sua vida em ordem, voltar para a igreja, para a palavra do Senhor, para uma vida santificada, para uma vida honesta, Deus nunca permitirá que a farinha falte à sua panela. Talvez só tenha o necessário. Somente unicamente o o necessário, mas Deus não vai falhar, porque a promessa dele é esta: a farinha da vasilha não vai se acabar, e o azeite na ânfora não vai terminar. Isso é promessa do Senhor para aqueles que confiam nele, para aqueles que temem o Senhor, para aqueles que vivem no Senhor. Tenha certeza disso, porque se nós formos apenas pelas coisas humanas, vai nos faltar tudo. Porque realmente, desculpe, o mundo está de mal a pior. As finanças do mundo estão de mal a pior. O que os governos tentam fazer é articular as coisas para que tudo não desmorone. Mas na verdade, o desemprego que está acontecendo é apenas consequência da falência dos sistemas financeiros das nações. A gente escandaliza saber que não é só o Brasil que tem dívida externa e dívida interna, mas também os Estados Unidos têm. Quem podia imaginar isso? O próprio Japão tem. Quer dizer, as nações têm. É só consequência. Se nós confiarmos nas coisas humanas, nada vai resolver. Em quem temos que confiar? No tempo que nós já estamos, gente. A nossa confiança, a nossa esperança tem que ser depositada no Senhor, e só no Senhor. Mas impressionante, se nós confiamos em homens, se nós confiamos nos sistemas, se nós confiamos nos empregos, nos cargos, nos diplomas, nas posições, nós vamos viver a sabor daquilo que é humano, e o mundo está desmoronando. Está desmoronando, mas se nós confiamos no Senhor, o Senhor não falha com os seus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Eu sei que a gente passa por apertos, como a Canção Nova todos os meses passa por apertos. O que é que Deus faz com a Canção Nova? Deus está demonstrando com a Canção Nova para todos que nós podemos confiar em Deus, que nós podemos confiar na providência de Deus, e que é em Deus que nós temos que confiar. É na providência de Deus que nós temos que confiar, porque não dá mais para confiar nos homens, não dá mais para confiar nos sistemas, não dá mais para confiar nos projetos. Tire o seu cavalinho da chuva de confiar nos projetos humanos. Hoje nós temos que aprender, e é por isso que o Senhor coloca a Canção Nova há tantos anos diante de você, para você ver que é em Deus, é na providência de Deus que nós precisamos confiar. E o Senhor não vai falhar com você. Claro, talvez você passe por muitos apertos, mas o necessário não vai faltar. Talvez você não tenha nada mais do que o necessário, mas o necessário não vai faltar a você. É isso mesmo, porque naquela mesa não tinha outras iguarias. O que tinha na mesa de Elias, da viúva e um pouquinho do seu de filho? azeite.
E depois que ela fez com aquela medida ali, o que ela fez? Daí houve pão, não Houve só... um pãozinho. Sim. Um pãozinho. E não só para aquele momento, mas para muito tempo, para ela, para ele, para Elias e para quem viesse. Só houve o necessário. Necessário. O pãozinho não faltou. Deus não permitirá que falte o necessário. O necessário não faltará para aqueles que confiam em Deus. Se é um único pãozinho, é um único pãozinho que vai saciar a sua e a minha necessidade. Por apenas um pouco de fubá, para pôr no fogo e fazer um mingau, uma sopa de fubá, vai ser só isso: fubá, água e sal e pronto. Mas Deus não vai faltar com o necessário. É duro para quem se acostumou com o esbanjar, a ter de tudo, vai ser duro, mas o necessário não vai faltar. Mas a nossa confiança, a nossa esperança precisa ser colocada no Senhor. Estava a Fatinha e eu hoje, nós duas somos uma das mais antigas da comunidade em termos de anos, e nós dizíamos que quando nós começamos a Canção Nova, a comunidade, em 78, nós tínhamos para comer muita soja. Hoje a soja está em moda. Nós tínhamos muita soja e eu dizia para ela: Fatinha, eu creio que o Senhor queria nos dar uma lição naquela época que nós não soubemos ler, e que hoje com certeza começamos a ler a importância da soja na nossa vida, como alimento, como saúde. E nós ainda dizíamos, lá Deus já nos treinava em 78 até os dias de hoje para confiarmos, para sabermos que a nossa esperança só está em Deus. Deus como nos deu Padre um Jonas, saco de soja. um saco de soja. Deus nos ensinou a fazer soja. Não era gostoso só comer soja, né? Tudo de soja, bolinho de soja, salada de soja, E etc. vocês veem, do saco de soja que nós ganhamos ao sistema Canção Nova de Comunicação. Amém. Mas para termos o sistema Canção Nova de Comunicação, com a divina providência, que cada pessoa ajuda mensalmente, o que é a ajuda de cada um de nós mensalmente, você podia pensar? O que é a minha ajuda para esse mar de milhões que a Canção Nova precisa para manter a rádio, a TV, toda a evangelização no ar para as nações? Mas começou lá, da salada de soja, do bolinho de soja, daquilo que nós ganhávamos da prefeitura de Cachoeira Paulista. Nós nem morávamos em Cachoeira ainda, nem sonhávamos em morar aqui. Morávamos em Queluz, uma cidade próxima daqui, no estado de São Paulo, Vale do Paraíba. Mas foi preciso nós sabermos e contentarmos e nos alegrarmos a comer soja, porque foi a soja que Deus nos deu através do prefeito daquela época. E só tínhamos praticamente soja para colocar na mesa dos membros da comunidade. E inventávamos pratos de soja, bolinho, como eu falei, leite de soja e tudo mais, para que hoje nós tivéssemos todo esse arsenal de evangelização que você conhece. Mas e se o Padre Jonas, como aquela viúva de Serepta, não confiasse em Deus? E nós, como aquela viúva, aliás, o Padre Jonas como profeta, e nós como aquela viúva, os membros da comunidade como aquela viúva, dissesse: imagina, nós vamos morrer mesmo, essa comunidade não vai para frente, só temos soja, só temos para comer jiló na mesa, eu tenho horror de jiló. Café requentado, eu nunca tomei café requentado na minha vida, na minha casa, na casa dos meus pais. Pão velho, eu sempre tive meu pãozinho com manteiga na casa dos meus pais. E agora, nossa, não vai mesmo para frente essa comunidade? É uma loucura, eu vou embora. E se eu tivesse ido embora 25 anos atrás? Amém. Hein? E se o Padre Jonas tivesse seguido muitos padres até da sua congregação
que diziam: isso é uma loucura, o que você vai fazer com esses jovens? Você está saindo de uma congregação, deixando a segurança de uma congregação como dos salesianos, que nós conhecemos a seriedade e a solidez. É louco, Padre Jonas, deixa esses jovens, deixa esse projeto louco. E o Padre Jonas: não, eu vou deixar. E se ele tivesse deixado? E se ele tivesse deixado de assumir o desafio de ficar sem sapato? Porque naquela época passavam os dias, o tempo, na congregação ele tinha sapato. Mas quando fomos morar na comunidade, cadê o sapato? Cadê os agasalhos que ele precisava? Mas Deus providenciou tudo. Deus providenciou a tal ponto que hoje você está sentado nesse rincão. Amém. Você está aqui. Amém. Aqui. Amém. Aqui. Amém. Imagine se há 25 anos atrás, porque esse ano nós estamos completando 25 anos desse grande desafio de colocar a esperança em Jesus. 25 anos. Imagine se você agora deixa de acreditar no projeto de Deus para a sua vida. Deixa de acreditar e vai sendo levado por tantos que dizem para você: esse negócio de Jesus é besteira, de igreja, religião. Esse negócio de ficar aí em grupo de oração, esse negócio aí de ficar querendo ser santo, esse negócio aí de, sei lá, do quê? Você é um louco. Imagine você se abandonar esse projeto de Deus hoje, de deixar de ter esperança, de colocar a sua esperança em Jesus. Eu até quero convidar nesse momento a ficarmos em pé, Padre Jonas. Não é isso mesmo, porque assim como a farinha não acabará na vasilha e a jarra de leite, a jarra de azeite não diminuirá, e o azeite não diminuirá na jarra, é preciso que a sua esperança no Senhor não acabe, que a sua confiança no Senhor não acabe, e a sua oração, a sua intercessão não acabe. Como nós estávamos dizendo, eu creio que Jesus cura a todos, eu creio que Jesus salva, liberta a todos, que Jesus socorre a todos. Ele socorrerá também a mim. Ele socorre a mim também. Ele socorre a mim também. Ele socorre a mim também. Estou inquieto ali, Padre. Fala. Algum tempo atrás, no início desse ano, nos últimos dias de janeiro, eu tive a graça de estar em Lorena, com a comunidade de Lorena, para a gente se preparar para o nosso compromisso. Eu e a Glória estivemos com eles. E eu estive com a dona Almira, nós éramos compadres. Eu sou padrinho de crisma do Theo, do filho dela. E a dona Almira vem com câncer já há alguns anos, algum tempo. E eu falei para ela: dona Almira, a senhora tem tanto testemunho, porque ninguém via ela reclamar, via só ela interceder e oferecer todas as suas dores pela canção nova. E eu pedi a ela que escrevesse. Eu falei: escreva as suas lições nessa doença, o seu testemunho, a sua fé vai ser para nós ensinamento de Deus. Ela ficou me olhando assim, pensando, assustada. E aí eu expliquei bem: escreva. Ela falou: tá bom, eu vou escrever. E aí eu comentei com o padre falou: leva à frente, meu filho, leva à frente, fala com ela. Dona Almira vem nos últimos dias sendo operada no hospital. E aí me disseram: olha, ela escreveu, vai mandar para você. Semana passada, esses dias agora, chegou na minha mão e eu estou para entregar para o senhor e não encontro o padre. E ontem na missa o padre disse: amanhã cedo eu estarei aqui na palestra. Eu passei a semana na TV também, com muita coisa, e falei: bom, amanhã cedo eu vou levar para o padre. Ia saindo de casa, até me esqueci, corri lá, peguei.
Está aqui o testemunho da dona Almira. E eu estava ali, ouvindo tudo isso e curioso para ver ao mesmo tempo o testemunho dela, quando eu abri aqui na página 12, o título é O Justo Vive pela Fé, que eu acredito que fecha muito bem tudo isso. A primeira frase dela: não basta crer, é preciso obedecer. Não basta crer, é preciso obedecer. Vamos repetir uns para os outros. Não basta crer, é preciso obedecer. Se aquela viúva desobedecesse, Se eu desobedecesse, se nós desobedecêssemos o Senhor, nada se aconteceria. o servo de Eliseu desobedecesse, solta a sua voz agora numa linguagem nova. Rega tudo isso. Rega tudo isso com oração, onde você tem a certeza. O Espírito Santo reza em você. Portanto, o advogado, o intercessor reza em você. É a máxima certeza que nós temos. Quando nós oramos na linguagem dos anjos, quem ora em nós é o próprio intercessor, o próprio advogado, o Espírito Santo. Senhor, e nós temos a certeza, o Espírito Santo está proclamando em nós isso. É preciso crer e é preciso obedecer, porque não basta crer, é preciso obedecer. Dá-nos essa graça, Senhor. Aí está a chave da esperança. Nós precisamos de esperança, Senhor. O mundo precisa de esperança. A minha família, Senhor, precisa de esperança. A nossa sociedade precisa de esperança. Senhor, o Brasil, a nação brasileira precisa de esperança, Senhor. E essa esperança virá de acreditarmos em Ti, de confiarmos em Ti e de obedecermos a Ti, Senhor. Se nós obedecemos, Senhor, as coisas acontecem e o Senhor não falha e não nos falta o necessário. Obrigado porque nos falou nesta manhã, Senhor. Obrigado porque falou concretamente a nós nesta manhã. Confiamos em Ti, Senhor. Esperamos em Ti, Senhor, e queremos Te obedecer sempre, Senhor, para que não falte nem a confiança, a esperança e nem falte, Senhor, a obediência, assim como não faltou naquela jarra, não faltou nem a farinha, nem faltou o azeite. Senhor, dá-nos essa dupla graça, dá-nos, Senhor, a esperança em Ti e dá-nos, Senhor, a obediência, obedecermos a Ti. Obrigado, nosso Senhor e nosso Deus, obrigado. Derrama sobre nós agora, Senhor, o Espírito Santo. Enche-nos, Senhor, com o Espírito Santo, para que, cheios do Espírito Santo, possamos viver a esperança na obediência e a obediência na esperança. Sim, Senhor, que cheios do Espírito Santo vivamos a esperança na obediência a Ti e a obediência na esperança. Queria mania lavará. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.